Hail the King, capítulo 591. 12 Montanhas Douradas. Fei não estava mais com pressa depois de descobrir isso. Ele diminuiu a velocidade de voo e observou cuidadosamente os arredores. Ele chegou a pousar nas 12 montanhas e as inspecionou. Quanto mais ele olhava ao redor, mais feliz ele estava. Fei sentiu como se estas 12 montanhas foram colocadas aqui pelos deuses especificamente para seus próximos planos. Embora essas montanhas estivessem em uma linha, elas não estavam em linha reta, e elas não estavam bloqueando a visão da área uma da outra. Além disso, cada uma das montanhas subia ao céu. De pé em seus picos, um seria capaz de ver a cidade de Chambord que não estava muito longe. Especialmente para os mestres do Reino da Lua, eles seriam capazes de ver as coisas acontecendo a dezenas de quilômetros de distância, e eles poderiam, com certeza, inspecionar as atividades que estavam acontecendo dentro de Chambord. De todas as 12 montanhas, mesmo a mais distante de Chambord ficava a menos de 10 quilômetros de distância. Essa distância não era nada aos olhos de uma elite da classe da Lua, ele ou ela poderia entrar imediatamente na cidade em poucos segundos. Ha ha ha! Vou criar as estátuas das 12 constelações do Zodíaco aqui. Haverá 12 palácios dos guardiões dos Cavaleiros de Ouro nestas 12 montanhas dos Santos de Ouro, e eles cercaram o castelo do céu e protegerão Chambord. Ha ha ha! Esta é uma oportunidade perfeita. Eu vou transformar este lugar em uma terra santa no continente. Ha ha ha! Fei riu orgulhosamente enquanto pensava nisso. Neste momento, Fei já nomeou santos para as seguintes constelações: Touro, Câncer, Leão, Capricórnio e Sagitário. No entanto, os outros ainda estavam faltando. Além disso, dos Santos de Ouro, apenas Lampado Cavaleiro de Leão alcançou o reino da classe Lua, todos os outros estavam em torno do nível de 8 estrelas. De acordo com o plano de Fei, todos os santos oficiais de ouro tinham que estar no reino da classe Lua antes de se qualificarem para conquistar essas 12 montanhas dos santos de ouro e se tornarem verdadeiros cavaleiros guardiões. No entanto, esse plano não poderia ser concluído em alguns dias. Era um projeto de longo prazo. Fei fantasiou sobre o dia em que Chambord teria mais de uma dúzia de elites da classe da Lua enquanto ele agitava suas asas de energia prateada e desaparecia na escuridão. O refeitório no interior do palácio do rei. Ei! Alexander, você vai se tornar o marido de alguém. Como você pode chegar em casa tão tarde da noite? Angela estava preocupada com você a noite toda. Isso é demais. Emma colocou as mãos em volta da cintura, fazendo beicinho e questionando o rei. Ficou claro que esta Loli estava com muita fome. Enquanto ela reclamou, ela rapidamente tirou a comida que foi colocada nas caixas mágicas para mantê-las aquecidos. Então, ela colocou os utensílios sobre a mesa e chamou as 4 empregadas domésticas, primavera, verão, outono e inverno, que estavam prestes a adormecer. LK, antes eu havia deixado os nomes das empregadas no inglês, mas a partir de agora estarei usando a versão traduzida. Então, as 7 pessoas e o pequeno guaxinim começaram a jantar. Se você não voltasse hoje à noite, todos nós passaríamos fome. Você não pode mais fazer isso. Angela está perdendo os padrões. Ela te trata muito bem. Quando ela colocou um pedaço de carne de porco crocante dourado em sua boca, Emma franziu o nariz, e as poucas sardas no topo do nariz pareciam extremamente fofas sob a luz do lustre mágico no refeitório. Essa Loli, que era cruel com suas palavras, mas genuinamente gentil e agradável por dentro, agora foi adotada por Fei como sua irmãzinha, e ela era uma princesinha amada pelas pessoas ao seu redor. Embora parecesse um pouco malvada na superfície, era uma garota sensata e compreensiva. O fato de ela não ter deixado Fei e Angela quando estavam em má situação lhe valeu a apreciação de outros membros de Chambord. Tudo bem, tudo bem. Você esqueceu as nossas 12 regras para a mesa de jantar.
Nós não deveríamos conversar muito quando estamos comendo. Fei fingiu estar aborrecido, enquanto disse. Enquanto isso, ele agarrou o pescoço do pequeno guaxinim que pulou sobre a mesa de jantar sorrateiramente e tentou ajudar seu estômago por conta própria. O rei colocou-o na frente de seu local de jantar, e olhou para ele, e ele sentiu como se fosse maltratado, e virou-se para Emma, dizendo, Emma, se você reclamar tanto, eu tenho medo de você ficar gordinha demais, e nenhum homem iria querer você. Não é da sua conta. Os belos rapazes de Chambord que querem se casar comigo podem se alinhar desde a entrada do palácio do rei até a margem do rio Zuli. Emma endireitou as costas e disse com orgulho. Depois de viver com Fei por um tempo, ela aprendeu uma coisa ou duas dele, como blefar. De qualquer forma, você violou a primeira regra das 12 regras, você não deve se atrasar. Hehe, como punição, você precisa nos contar histórias depois do jantar. Todas as garotas ao redor da mesa riram. Desde o nervosismo no começo até a fusão com a grande família, as 4 empregadas agora não tinham mais medo do rei. Em vez disso, elas conversavam e brincavam com Fei regularmente. Como resultado, conversas e risadas soavam no palácio o tempo todo. Essa era a atmosfera favorita de Fei. Se ele tivesse que se comportar como outros reis, onde eles se sentavam em frente a mesas de jantar gigantes e comeriam mais de 100 pratos com apenas 2 ou 3 pessoas, seria torturante. Se ele tivesse que manter isso por um longo tempo, ele poderia ter câncer de esôfago por não comer corretamente. Depois de aproveitar o tempo juntos um pouco, Angela colocou a faca e o garfo na mesa e sorriu para Fei. Alexander, eu preciso falar com você sobre algo. Tug, Chique e Oliga estão ficando cada vez maiores. Os jardins do palácio do rei não podem mais contê-los. Nestes poucos dias, eles têm feito muitos problemas sob a liderança de Black. Se eles não fossem seus animais de estimação, os soldados que estão bravos com eles podem derrubá-los com as bestas caçadoras de dragões e comê-los. Fei riu depois de ouvir isso. Ele tinha ouvido muitas reclamações de outras pessoas também. Embora só tivessem estado em Chambord City por alguns dias, essas 4 criaturas eram muito brincalhonas e enérgicas. Além disso, seus tamanhos eram enormes e criavam mini-terremotos quando se moviam. Há alguns dias, Tug acidentalmente sentou-se em um edifício lateral no palácio do rei e destruiu-o, e algumas ruas e uma pequena igreja na cidade foram destruídas pelas 4 bestas sem querer. Além disso, um dos dragões fez cocô do céu, e suas fezes caíram e instantaneamente envolveram alguns pedestres que não foram rápidos o suficiente para sair do caminho. Se não fosse pelas pessoas que cobriram o nariz e arrastaram essas pessoas poderiam ser as primeiras que morreram dentro das fezes de dragão. No final, o escritório de administração da cidade de Chambord teve que enviar uma grande equipe de oficiais para limpar a rua. No entanto, as fezes de um dragão tinham valor de pesquisa estratégico, e foram compradas pela Universidade Civil e Militar e alguns laboratórios. E, nós precisamos lidar com isso. Fei descansou o queixo em um par de pauzinhos enquanto ele ria. Tug e os outros são grandes demais para serem mantidos dentro da cidade, seria demais para os moradores lidarem. Além disso, o palácio do rei na cidade pode ser pequeno demais para eles morarem. Descobriu uma localização perfeita nas montanhas atrás de Chambord. Haha, em poucos dias, não só eles, mas também nos mudaremos. A família real sairá da cidade de Chambord. O que Fei disse instantaneamente surpreendeu as garotas. Sai de Chambord. Onde estamos indo? Deixe-me ser claro, eu não quero viver em uma casa de palha no penhasco como essa pessoa chamada do Gukyubai em suas histórias. Do Gukyubai é um dos maiores eremitas em romances wuxia clássicos de Jin Yong. Neste momento, uma voz alta soou do lado de fora da porta. A princesa caída Vitória entrou no prédio com um mini vestido vermelho apertado e salto alto. Enquanto jogava uma pilha de arquivos sobre a mesa na frente de Fei, sentou-se e enfiou um pedaço de carne na boca. Enquanto isso, ela disse claramente,
Eu ainda sou jovem como uma rosa fresca. Eu tenho um futuro brilhante e não quero viver como um monge asceta. De repente, o refeitório ficou quieto. Vitória olhou para cima e disse depois que viu as estranhas expressões nos rostos das pessoas: O que? Vocês estão comendo à meia-noite e nenhum de vocês me disse. Alexander, para endireitar seus livros de contas para o seu tesouro e para o departamento de receita, não durmo por 2 dias. Eu agora até tenho bolsas debaixo dos meus olhos. Por quê? Não posso comer um pedaço da sua carne. Você! Você! Emma gaguejou quando ela olhou para Vitória. Ah! E eu? Vitória finalmente sentiu que algo estava errado. De repente, ela sentiu como se alguém estivesse puxando sua manga. Ela se virou e viu o novo animal de estimação do rei, o pequeno guaxinim, puxando sua manga com uma expressão triste. Você comeu o pedaço de carne que o pequeno guaxinim estava mordendo. Emma disse lentamente, como se estivesse tentando segurar alguma coisa. Vitória lentamente olhou para as pessoas no corredor, e todos assentiram. Então, ela olhou para a boca peluda do pequeno guaxinim e as pequenas marcas claras no outro pedaço de carne em sua mão. Puf! Ela cuspiu. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 592. Avanço da energia espiritual. Arrim! Repugnante! Depois que Vitória cuspiu, seu lindo rosto empalideceu. Ela tirou os saltos altos e saiu correndo descalça. Quando ela saiu, ela gritou: Água! Me dê um pouco de água! Eu preciso lavar minha boca! Ai! Água! Ela se virou e olhou para Fei depois de dar 2 passos, dizendo: Esses documentos são os livros de contas que eu reorganizei. Seus registros de receita e tesouraria em Chambord estavam uma bagunça. Eu criei um novo sistema. Dê uma olhada, se você está feliz com isso, então carimbá-lo e passá-lo. Yuk! Depois disso, esta princesa caída, que normalmente era preguiçosa e gananciosa, corria com os pés descalços e brancos para encontrar água para enxaguar a boca. Ha 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 ha! Todos na sala de jantar riram alto, e o pequeno guaxinim foi buscar o grande pedaço de carne assada que Vitória derrubou, foi festejando e se divertindo tanto que sua cauda listrada de preto e branco até se levantou. Já era tarde da noite depois do jantar. O ministro-chefe Bai já enviou uma carruagem para o portão do palácio do rei, e estava aqui para trazer Ângela de volta para casa. Havia uma tonelada de coisas para eles organizarem antes do casamento. O sogro do rei perdeu a esposa quando estava na meia-idade e sua filha era sua única família. Depois de experimentar o momento mais difícil, sua vida finalmente deram a volta por cima. Por isso, ele prestou muita atenção ao casamento de sua filha, e ele estava fazendo muitos preparativos de acordo com tradições nobres. Depois que Ângela esperou Fei e jantou, ela voltou para a casa de seu pai com Emma e as 4 criadas. Como tradições comuns no continente, Ângela só poderia voltar e viver com o rei depois que o casamento fosse concluído. Logo depois que Ângela e as garotas se foram, Fei ligou para Torres e deu-lhe algumas tarefas. Então, ele voltou para o seu quarto com o pequeno guaxinim que tinha uma barriga cheia. Depois de comer, esse carinha enrolou-se como uma bola e adormeceu em uma cadeira. Fei, por outro lado, convocou o trono do caos. Ao pairar 1 metro acima do ar, sentou-se e começou a praticar as técnicas de treinamento documentadas no misterioso pergaminho roxo. Conforme sua força aumentava e sua visão se ampliava, Fei sentia que a energia espiritual estava ficando cada vez mais importante. Portanto, ele vinha tentando melhorar diariamente. Muitas pessoas só viam o crescimento do foguete do rei e sua presença dominante, mas apenas algumas pessoas sabiam que ele só dormia cerca de 2 horas por noite.
Em outras ocasiões, ele estava cultivando e praticando. Mesmo tendo o Diablo Wold, sua ética de trabalho ainda superava a maioria dos gênios deste mundo. Praticar enquanto estava sentado no trono do caos foi um dos atalhos que Fei descobriu recentemente. Este trono misterioso não só concedeu a Fei a capacidade de viajar pelo espaço, também poderia ajudá-lo a concentrar-se e aumentar a eficiência quando treinava sua energia espiritual. Infelizmente, Fei não conseguia obter energia de guerreiro ou energia mágica, então ele não tinha certeza se este trono poderia aumentar a velocidade de todo o cultivo. A noite estava quieta e estava um pouco frio. Fei abriu os olhos lentamente depois de 3 horas. HM. Minha energia espiritual finalmente superou o nível 800. Agora, eu posso ficar no Diablo World por 8 horas por dia, e os NPCs de acampamento dos trapaceiros também podem ficar no mundo real por 8 horas. Dessa forma, a reconstrução e a renovação de Shambod podem acelerar ainda mais. Fei espalhou sua energia espiritual em silêncio. Depois de atingir o nível 800, ele poderia facilmente escanear uma área de 2 quilômetros ao redor dele, quase metade de Shambod. Com o radar mais avançado, ele podia sentir claramente o aumento de energia em todas as pessoas dentro de sua zona de varredura, e nada poderia se esconder dele. Um dia, alcançarei o nível 6000 e poderei entrar e sair do Diablo World sem ter que me preocupar com a restrição de tempo. Ao mesmo tempo, pessoas como Helena, Caim e Akara poderiam permanecer no mundo real o quanto quiserem também. Depois de recolher sua energia espiritual, Fei ficou encantado com seu progresso. Buzz! Um portal azul celeste apareceu na frente dele, e ele entrou depois de colocar o trono do caos de volta em seu corpo. Diablo World, Durance of Hate. Ha ha ha! Humanos estúpidos! Você está aqui para sacrificar seu delicioso sangue e carne. Haha, eu não posso esperar. Vai! Mate eles! Senhor da dor, o rugido de Mefisto ressoou na área, sacudindo as paredes e o chão deste espaço. Sob o seu comando, numerosos monstros poderosos com armas e armaduras correram em direção a Fei e Helena sem medo. Nos últimos dias, Fei acelerou sua velocidade de completar missões. Depois de completar todas as missões no segundo mapa, Lut Golem, ele chegou ao terceiro mapa, Curas Dox, e terminou missões como o Pássaro Dourado, Lâmina da Antiga Religião, Vontade de Kalim, Lawn Ezenstone, e o Templo Enegrecido. Ele ganhou recompensas como uma garrafa de poção que poderia aumentar permanentemente seu HP em 41 livro chamado Lawn Ezenstone que registrava todas as fraquezas dos monstros do inferno. Agora, Fei era um bárbaro do nível 70 no modo pesadelo, e Helena uma arqueira mágica nível 60. No entanto, a verdadeira capacidade ofensiva de Helena era cerca de 20 níveis mais baixa, uma vez que ela compartilhava muitos pontos de habilidade e pontos de atributos com sua segunda linhagem paladina. A Valkyria era muito mais equilibrada desde que sua habilidade defensiva aumentou muito. Fei e Helena estavam de frente para o Senhor da Dor, Mefisto, que era o chefe neste mapa. Quando eles o matassem, o terceiro mapa estaria completo. Fei não estava se segurando. Com um triturador de pedra e um mortal Kingstone Crusher em suas mãos e a armadura sagrada, e um mortal King Soul Cage em seu corpo, ele soltou todas as suas forças e atacou de frente. Toda vez que ele aparecia, parecia haver elementos de fogo em volta do martelo. Agora, com 2 itens do Rei Imortal com ele, o dano adicional de fogo que veio com seu martelo tirou a vida dos demônios, e seu sangue corrosivo manchou a terra. Voxos! 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 Com o arco da Grande Matrona em sua mão, Helena foi envolvida por uma chama de energia prateada. Enquanto a corda do arco vibrava, flechas correram em direção aos demônios como se fossem convites do ceifador cruel. Este casal que ainda não eram casados se coordenava bem, e parecia que eles eram os mensageiros da morte. No entanto,
Havia muitos monstros atacando-os, parecia que esses monstros eram ondas em um oceano. Entre esses monstros, havia tipos de magos onde eles ficavam longe e jogavam feitiços de alto dano como flechas de gelo, fumaça venenosa e fogo ardente. Todos esses feitiços envolveram Fei e Helena. Logo, os dois estavam em uma situação difícil. Este era o modo pesadelo depois de tudo, e foi um desafio. Além disso, o Senhor da Dor, Mefisto, estava observando a partir da linha lateral e frequentemente jogava ataques de longo alcance. Foi muito astuto. Das batalhas com os monstros no modo pesadelo depois de algum tempo, Fei lentamente descobriu uma coisa: todos os monstros tinham suas próprias mentes e a inteligência de crianças. Especialmente os chefes no final de cada mapa, eles tinham conhecimento básico de batalha e não atacavam mais com base nos scripts. Comparado com chefes no modo normal, eles eram muito mais difíceis de lidar. Esta batalha segurou Fei e Helena por mais de 3 horas. Quando ele viu Mefisto chorando e morrendo em uma poça de seu próprio sangue, Fei soltou a respiração que ele estava segurando. Sua mão que segurava o triturador de pedra imortal Kingstone Crushero parecia um pouco ardida, e ele se sentiu um pouco cansado. Havia mais de uma dúzia de feridas profundas em seu corpo, e tanto ele quanto Helena estavam cobertos de sangue. Eles não tinham certeza se a maior parte do sangue era deles ou dos monstros. Ao mesmo tempo, luzes brilhantes piscavam nos itens mágicos no chão. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 593. Choque de Lampard. Fei olhou em volta para os itens que Mefisto deixou cair e ficou um pouco desapontado. O Senhor da Dor, Mefisto, era um dos demônios mais poderosos do inferno, mas não deu bons itens a Fei depois que foi morto. Quase todos eles eram itens laranja de nível 6, e itens de conjunto verde de nível 7 que Fei estava esperando, não apareceram. Será que toda a minha sorte se esgotou ao conseguir o triturador de pedra imortal Kingstone Crusher da última vez? Pensou o rei. Como nenhum dos itens interessava a Fei, ele nem utilizou pergaminhos de identificação neles. Ele os jogou em seu espaço de armazenamento causalmente e planejou vendê-los aos NPCs por moedas de ouro. Neste momento, um raio de luz dourado desceu do céu. O líquido dourado no corpo de Fei atingiu um limite, e o personagem bárbaro subiu de nível de novo. Depois de atingir o nível 71, a energia dourada limpou o corpo de Fei e o fez se sentir muito confortável. Todos os ferimentos que ele teve ao lutar com os monstros foram curados, e todas as manchas de sangue em suas roupas foram removidas também. Fei estava de volta ao seu auge. Depois de distribuir os pontos de atributos e os pontos de habilidade de acordo com seu plano, Fei e Helena deixaram este lugar rapidamente. Então, eles encontraram uma lagoa fora de Durance Off-Rate. Com Fei a protegendo, Helena tirou suas armaduras corajosamente na frente de seu amante e lavou o sangue de seu corpo. Fei teve mais de uma dúzia de ferimentos em seu corpo daquela batalha, mas esses foram todos porque ele tentou proteger Helena. Como a Valquíria se especializava em ataques de longo alcance e não tinha experiência em combates a curta distância, ela poderia estar em grande perigo se monstros se aproximassem dela. Portanto, Fei deu tudo de si e garantiu que nenhum monstro chegasse perto. No final, Helena não foi ferida, e o sangue em seu corpo eram todos dos demônios. Fei guardou a lagoa com firmeza. Enquanto ouvia os barulhos da água e olhava para o corpo branco e suave da Valquíria, ele se sentia intrigado. Embora ele tivesse feito isso uma vez antes com Helena, era para salvar a vida dela, e Fei também ficou inconsciente. Portanto, o corpo perfeito de Helena ainda estava atraindo extremamente os olhos de Fei. Para se distrair, Fei olhou ao redor. De repente, seus olhos se fixaram em algo que não estava longe. Santuário de Resistência.
Esses chamados santuários eram as antigas ruínas do continente. Eles estavam em formas de estátuas de pedra, pilares e estátuas de madeira, e eles continham grande poder devido às runas e matrizes mágicas gravadas neles. Quando em pé perto deles, um era capaz de ser fortalecido pela energia única dentro deles. Por exemplo, o santuário em frente à Fei era um pilar de pedra em forma de cilindro com cerca de 5 metros de altura. Algumas runas mágicas místicas que foram desenhadas no corpo do pilar com tinta vermelha, parecida com o sangue de Deus, emitiam um fraco poder indescritível. Não importava o quanto uma pessoa estivesse cansada, contanto que ficasse a 10 metros deste pilar, ele se sentiria energético em um instante. Sua fadiga desapareceria e sua resistência seria restaurada. Antes, quando Fei passou pelo terceiro mapa, mesmo que ele tentasse estudar essas runas mágicas, ele não conseguia entendê-las. Mas agora, por alguma razão, Fei de repente sentia que aquelas runas mágicas que eram difíceis e complicadas pareciam extremamente simples e claras em seus olhos. Isso fez com que Fei se sentisse como se uma garota que o ignorou por um longo tempo, apesar de sua perseguição, de repente pulou em sua cama quando ele menos esperava. O pilar de pedra atraiu completamente a atenção de Fei. Mesmo que a valquíria tenha se lavado, se vestido e ficou atrás dele, ele nem notou. O sol da manhã subia lentamente para o céu, e a cidade prateada de Chambord parecia coberta com uma camada de ouro sob o sol. De repente, um portal azul apareceu no quarto dentro do palácio do rei, e Fei saiu de lá. O portal desapareceu instantaneamente atrás dele assim que ele saiu. Skiak! 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 O pequeno guaxinim instantaneamente correu da janela e pulou no ombro de Fei. Enquanto lambia a bochecha de Fei com sua língua rosa e macia, piscou os olhos. Esse carinha gostava de ficar com Fei, e o rei sentiu como se ele estivesse culpando por deixá-lo aqui sozinho. Fei riu e esfregou a cabeça do pequeno guaxinim para consolá-lo. Sua Majestade! Tudo está planejado exatamente como você pediu. A voz de Torres veio de fora da sala. Ótimo! Hora de irmos. Fei assentiu. Os dois deixaram o palácio do rei e foram para a maior praça no centro de Chambord, sob a proteção de 6 cavaleiros do Zodíaco. Este lugar era a maior praça em Chambord desde sempre. Quando Fei acabou de chegar a este continente, ele se enfureceu e matou o vice-capitão cavaleiro da Legião Real de Canonização, Semac, bem como os 14 cavaleiros que vieram com ele depois que eles tentaram se engraçar com a Ângela. Este também foi o lugar onde Torres se destacou da multidão apesar do perigo e quase foi morto. Devido à sua bravura, ele recebeu a posição de guarda do rei por Fei. Após a renovação, esta praça ficou ainda maior e mais limpa. Era quase o suficiente para quase 30.000 cidadãos de Chambord se reunirem aqui. Este lugar recebeu um nome estranho do rei, a Praça da Paz Celestial, e era a área designada onde Chambord receberia celebrações nacionais, discursos e vários eventos. Quando Fei chegou, já havia oficiais de execução da lei vigiando fortemente a área. Ao redor da praça, 4 grandes formações defensivas elementares da água foram montadas pelos estudantes da Universidade Civil e Militar, e essas formações podiam bloquear a maioria das energias que apareceriam aqui em breve. No momento, mais de 300 autoridades do reino, mais de 50 cavaleiros do Zodíaco, 2.000 oficiais de execução da lei e mais de 1.000 estudantes da Universidade Civil e Militar estavam em fila nos 4 lados da praça. Com expressões excitadas em seus rostos, eles olharam para a grande figura em pé no meio da área vazia de cerca de 1 quilômetro quadrado. Ele era o antigo guerreiro número 1 de Chambord, Frank Lampard. Poucos dias atrás, Lampard havia ultrapassado o pico de 9 estrelas e se tornou uma elite da Lua Nova de level 1 de nível inferior. No entanto, desde que a tropa estava viajando, e ele não tinha acumulação de energia suficiente, Lampard suprimiu sua aura e não tentou passar pelo desafio da natureza. Como a natureza ainda não aceitava sua identidade como elite de classe Lua,
ele não conseguia enxergar as leis naturais, não transformava seu corpo físico e não conseguia voar. Portanto, Lampard escolheu hoje aceitar o desafio, transformar seu corpo e entrar no verdadeiro reino da classe Lua. O desafio da natureza era um processo perigoso, e muitos guerreiros e magos talentosos falharam nesse processo e morreram. Portanto, escolher o momento certo para fazer o desafio era crucial. Claro, o rei era uma exceção. Quando Fei estava passando por esse processo, ele virou a posição da natureza e de si mesmo. Ele suprimiu os elementos naturais com sua pura força física, e isso chocou muitos mestres que estavam se escondendo na cidade das duas bandeiras na época. Lampard cultivou energia guerreira elementar de relâmpago. Embora o sol da manhã não fosse o mais quente, continha mais energia. Neste momento, os elementos no ar eram os mais abundantes e puros, especialmente elementos de fogo e elementos de relâmpago. Portanto, essa hora do dia era perfeita para que guerreiros e magos elementares de fogo e relâmpago passassem pelo desafio da natureza. Tio Lampard, disse Fei enquanto se aproximava para verificar a condição de Lampard. Ele relaxou muito depois de ver Lampard, mas ele ainda perguntou: como você está se sentindo? Você está confiante? Isso não é um problema. Lampard olhou para o sol no céu e respondeu. A luz dourada do sol estava brilhando nele, e ele parecia um deus em uma armadura dourada. E, isso é bom. Eu tenho um presente para você. Deve ser o suficiente para você lidar com todos os tipos de situações no próximo desafio, disse Fei enquanto tirava uma enorme espada preta de seu espaço de armazenamento. Ele ainda estava um pouco preocupado. Então, ele apunhalou esta espada no chão. Com uma porção significativa da espada no chão, a espada ainda era mais alta que uma pessoa comum, e sua largura era comparável a uma porta. Além disso, tinha uma aura e uma energia única que apenas os mestres podiam sentir. Esta espada era muito melhor que a espada negra atual de Lampard. E os olhos de Lampard se iluminaram. Ele perguntou com uma expressão de surpresa: tal poder espiritual? Arma de combate? Nível 5? Não, mas, nível 6? Fei sorriu e baixou a voz quando chegou perto de Lampard, nível 8. Nível 8. Lampard ficou chocado. Esta foi a primeira vez que ele agiu dessa maneira na frente de Fei. No entanto, essa reação foi razoável, pois qualquer um ficaria chocado com isso. As armas de combate de nível 8 estavam a apenas um nível de distância das armas de combate nível semideus e eram usadas como armas estratégicas. Alexander. Ele tirou um item tão importante assim tão facilmente. Droga, isso é chocante. Ele pensou. PS foi mencionado nos capítulos anteriores que havia apenas cerca de 500 oficiais de execução da lei. Isso poderia ser um buraco, mas poderíamos supor que 1.500 oficiais de execução da lei foram recentemente promovidos da milícia. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 594. Fenômeno natural, todos os tipos de choque. Esta espada gigante preta foi uma das melhores armas que Fei obteve do último lugar ancestral. Era a arma de combate de nível mais alto, e Fei sentiu que provavelmente era uma arma de combate nível 9 de nível semideus ou até mesmo uma arma de combate de nível divino nível 10 quando aquela guerra devastadora ocorreu, e caiu de nível depois disso, pois não foi bem tratado. Talvez, se a ferreira Charcy pudesse melhorar com suas habilidades de forjar, ela poderia encontrar maneiras de restaurar a antiga glória dessa espada negra. Ha ha ha! Ótimo!
Obrigado pelo presente precioso, Sua Majestade. Quando Lampard agarrou o cabo desta espada gigante preta, raios de luz estalaram e dançaram na superfície da lâmina. Logo, a espada negra foi envolvida por uma fraca energia prateada, e a força escondida ali até chocou Fei um pouco. Grande espada! Lampard bateu levemente no corpo da espada com o dedo, e um ruído de metal ressoou na área. A partir de agora, seu nome é o Relâmpago Negro, disse Lampard. Então, ele enfiou a espada preta gigante no chão e tirou a espada preta que ele sempre carregava nas costas. Com uma expressão solene, ele acariciou levemente esta espada como se dissesse adeus a alguém, a alguma coisa. Velho amigo, você me acompanhou por tanto tempo. Você pode descansar um pouco agora. Depois de um momento de silêncio, ele murmurou e colocou essa espada em seu espaço de armazenamento. Vamos lá. Fei convocou o trono do caos e flutuou para o lado da praça. Neste momento, todos os tipos de elementos naturais fluíam em direção a esta praça como se houvesse um poderoso tornado aqui. Nuvens grossas instantaneamente cobriram o céu que estava claro e sem nuvens há alguns momentos atrás, e parecia que um par de mãos invisíveis estava mexendo o tempo e tentando quebrar esse espaço. Lampard parou de reprimir seu poder. Os elementos naturais sentiram a aura de uma nova elite da classe Lua, e o desafio da natureza começou, tentando ver se esse mestre era digno o suficiente. Naquele momento, todas as autoridades, cavaleiros do Zodíaco, oficiais de execução da lei e estudantes universitários olhavam para Lampard com admiração. Quando seus olhos se fixaram nele, sentiram um indescritível senso de orgulho e realização. Esse homem era o amigo mais confiável do velho rei, e ele era o protetor do novo rei e o guardião de Chambord. Agora, ele estava finalmente se tornando uma elite da classe Lua depois do grande rei Alexander. Isso deixou todos os chambordianos orgulhosos. De agora em diante, Chambord finalmente tinha uma elite da classe Lua sob o comando do rei. Quais outros reinos afiliados poderiam ser comparados a nós? Esse nível de força e poder. Até mesmo nosso império, Zenith, provavelmente nem tem tantas elites da classe Lua, os cidadãos pensavam. Havia raios de luz piscando nas nuvens espessas. Parecia que um deus estava olhando do céu e julgando todas as criaturas nesta terra. A pressão nessa área estava ficando cada vez mais intensa e os elementos naturais se acumulavam em um ponto de ruptura. As pessoas ao redor da praça sentiam como se estivessem em um mini barco em um tsunami. Eles se sentiram minúsculos em comparação com a energia no céu. Craque! Traços brancos de raios também estavam crepitando em torno de Lampard. Logo, todo o seu corpo foi envolvido por um mar de relâmpagos, fazendo-o parecer um deus em pessoa. A intensa energia de raio ao redor dele não era inferior às massas de relâmpagos que brilhavam nas nuvens. Bum! Um relâmpago mais espesso que uma árvore caiu repentinamente das nuvens e atingiu Lampard como se um deus estivesse com raiva, e era tão rápido que os olhos humanos tiveram dificuldade em capturá-lo. Essa cena foi tão chocante que as pessoas na área ficaram ofegantes em uníssono. Ha ha ha! Ótimo! Venha novamente! A risada alta e emocionante de Lampard soou dentro daquela imensa massa de relâmpagos. Uma presença tão heroica e superior! Isso fez o sangue de muitos soldados e guerreiros de Chambord ferver. Bum! 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 O primeiro relâmpago foi o prólogo do desafio desta natureza. Depois que ele caiu, muitos relâmpagos caíram do céu como as gotas de chuva em uma enorme tempestade, e parecia que a natureza queria destruir o castelo de Chambord. Já que Lampard praticava a energia guerreira elementar do relâmpago, o desafio da natureza para ele era principalmente a queda de raios. Fei sentou-se no trono do caos e assistiu todo este processo de perto. Gradualmente, uma expressão estranha apareceu em seu rosto. O tio Lampard
Não parece que esta é a primeira vez que ele experimenta o desafio da natureza. Ele é realmente calmo e senhor de si. Esses raios são visualmente chocantes e também mais intensos do que nossa antecipação. No entanto, eles não prejudicaram seu corpo. Em vez disso, o tio Lampard está direcionando-os para dentro de seu corpo e transformando seu corpo rapidamente e suavemente. Havia sempre uma camada de mistério em torno de Lampard, que Fay não conseguia enxergar. Lampard inicialmente praticava a energia guerreira elementar da água, e ele era apenas um guerreiro de 3 estrelas. Depois que ele mudou para a energia guerreira elementar relâmpago, seu progresso aumentou rapidamente, muito além das expectativas de Fay. Comparado a ele, outros guerreiros de Chambord, como Torres e Pierce, estavam muito atrás dele. Nos últimos tempos, a força de Lampard aumentara sem barreiras, e ele alcançou a classe Lua suavemente. Hoje, as excelentes técnicas que Lampard demonstrou no desafio da natureza de alguma forma lembraram Fay de quando Azel Bank estava voltando para a classe Sol. Ele sentiu que Lampard tinha experimentado tudo isso antes, e ele estava voltando para seu antigo reino depois de cair em força por algum motivo. As nuvens no céu estavam ficando cada vez mais espessas, e mais raios estavam sendo produzidos. O que está acontecendo? O enviado especial do Quartel-General Militar Imperial de Zenit, Barkov, saiu para o palácio do hotel mais luxuoso da cidade de Chambord. Quando ele olhou para o céu e viu o fenômeno, ele sentiu uma pressão indescritível. Seus longos cabelos negros grudavam em suas bochechas e sua luz corpulenta do corpo estremecia. Ele raramente mostrava sua emoção em seu rosto, mas agora estava chocado. Como isso é possível? Um guerreiro musculoso de repente afegou ao lado de Barkov. Ele estava vestindo uma armadura de Arshavin da Legião Sangue de Ferro, e parecia que ele era de alto status. Quando seu rosto ficou pálido, ele disse com a voz trêmula: esse fenômeno. Poderia ser que um mestre está se elevando para o reino da classe Lua? Isso parece o desafio da natureza. Classe Lua. Barkov ficou atordoado, ele sentiu como se ele não pudesse processar essa informação. Embora ele fosse mais como um conselheiro e não soubesse muito sobre cultivo, ele sabia o que a classe Lua significava. No Império Zenit, as elites da classe Lua eram armas de nível estratégico. Havia apenas alguns deles e seus status eram de prestígio. Como poderia uma pessoa estar avançando para o reino da classe Lua neste pequeno reino afiliado? Barkov ficou chocado. Poderia ser o rei de Chambord? Sim, deve ser ele. É ouvido que ele rompeu as 7 estrelas há meio ano. Com seu talento insano, ele deve ser um guerreiro no pico das 9 estrelas já. Agora, a partir do olhar dele, o príncipe herdeiro Sua Alteza. Se o rei de Chambord é agora uma elite de classe Lua, ele não será tão fácil de lidar. Embora Arshavin, Sua Majestade, seja o comandante militar-chefe e a pessoa que vai herdar o trono, ele terá dificuldade em lidar com o rei de Chambord, se este último for agora uma elite da classe Lua, ele pensou. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 595. Perigo. Envie alguém para investigar isso. Precisamos descobrir todos os fatos o mais rápido possível. Precisamos saber quem exatamente está avançando para a classe Lua, e preciso relatar isso ao príncipe herdeiro Sua Alteza imediatamente. Como quiser, senhor. Um soldado rapidamente deixou o palácio. Quando o barco ficou parado diante do palácio e ficou olhando os densos relâmpagos e as nuvens espessas, suspirou com uma expressão preocupada no rosto. Barkov era um pouco nobre, cuja família faliu em São Petersburgo, e até as pessoas nos guetos da capital uma vez olharam para ele. Mais tarde, ele conheceu Arshavin, e o príncipe herdeiro instantaneamente gostou dele. Um monte de gente de fora contribuiu para suas habilidades bajuladoras, e eles pensaram que ele era como um cão de colo para o príncipe herdeiro. Ele era cruel e era capaz de destruir qualquer um com seus esquemas,
e as pessoas achavam que ele seria retirado pelo príncipe herdeiro uma vez que ele não fosse mais útil. No entanto, essas pessoas comuns nunca saberiam que a verdadeira razão pela qual a Chaven gostava dele era de seus fortes sentidos naturais para o perigo e seu talento em encontrar a melhor solução em uma situação confusa e barulhenta. Sem grandes habilidades, um bajulador nunca estaria na atenção das pessoas influentes. Esse era um princípio que vale em qualquer situação. Nos últimos 2 dias, Barkov sentiu um grande perigo de Chambord. Aos seus olhos, esse rei de Chambord era um gênio incomparável. Durante os últimos tempos, ele estudou a lei das 12 tabelas que foi criada pelo rei de Chambord e lhe deu o apelido de Rei Santo. No começo, Barkov tratava isso como uma piada, nada sério. No entanto, quanto mais ele estudou, mais atordoado ele estava. No final, ele realmente sentiu como se fosse um conjunto de leis que poderiam ser nomeadas como leis dos santos. Além disso, os semáforos mágicos, leis de trânsito estranhas, sistema central de água mágica e sistema de esgoto, sistema de teleporte mágico, navios de guerra reserva da baleia, a organização dos 6 departamentos e uma universidade próspera. Todos isto era completamente diferentes comparados ao Império Zenith, dando a Barkov um calafrio em seus ossos. Ele se sentiu como se esta Chambord era um império que estava dentro do Império Zenith, e estava tentando recriar a antiga civilização mágica da Era Mítica. Para ser honesto, depois de ver e ouvir tudo o que estava acontecendo em Chambord, Barkov até começou a admirar subconscientemente o rei de Chambord. Comparado com os guerreiros arrogantes da Legião Sangue de Ferro, Barkov vinha se preocupando com o futuro. Ele não conseguia entender por que o príncipe herdeiro, inteligente e racional, gostaria de ser hostil ao rei de Chambord. Por que não consigo descobrir o rancor entre eles? Se o príncipe herdeiro fosse amigo de Chambord e usasse o relacionamento de príncipe mais velho, ele poderia puxar Chambord para o seu lado. Até então, ele se tornaria o próximo imperador sem dúvida. Por que ele não consegue ver isso? O que está acontecendo? Barkov caiu em um estado de pensamentos profundos. Ao mesmo tempo, muitas pessoas diferentes em vários locais da cidade de Chambord ficaram chocadas. A ascensão de Fei atraiu muito a atenção das pessoas. Portanto, até mesmo as forças dos impérios próximos enviaram pessoas para a cidade de Chambord para monitorar o que estava acontecendo nesta pequena cidade remota que era insignificante há menos de um ano. É claro que, além de monitorar a situação, todos eles tinham metas e objetivos diferentes. O fenômeno de tirar o fôlego que estava acontecendo instantaneamente chamou sua atenção. Alguém está avançando para o reino da classe Lua. Quem é esse? O rei de Chambord certamente é um gênio. Em menos de um ano, ele passou de um rei fraco e inútil para uma elite da classe Lua. Rápido! Investiguem! Quem está passando por este desafio da natureza? Hehe, outros idiotas podem não saber, mas nós já recebemos a informação. O rei de Chambord já avançou para a classe Lua e agora está em um nível inimaginável. Quando este rei rompeu na cidade das duas bandeiras, o fenômeno foi enorme. No entanto, esses idiotas não acreditam que foi o rei de Chambord quem causou isso. Deus! Em tão pouco tempo, outra elite da classe Lua está aparecendo em Chambord. Quem é esse? Essa aura. Ele não é o rei de Chambord. Energia guerreira elemental de relâmpago. Poderia ser aquele antigo guerreiro número 1 de Chambord, Lampard. Isso não pode estar certo, ele era apenas um guerreiro das 9 estrelas de nível baixo há meio mês atrás. Como ele pode obter vários avanços em tão pouco tempo? Alguém vai investigar. Muitas pessoas tiveram a mesma reação em lugares diferentes. O vento e as nuvens estavam se transformando, e os relâmpagos estavam piscando. Quando as nuvens escuras cobriram o céu acima dessa cidade antiga, o mar de relâmpagos aterrissou dentro do castelo.
Ao mesmo tempo, os cidadãos de Chambord, que recebiam as notícias com antecedência e esperavam em suas casas, ficaram nervosos enquanto olhavam para os relâmpagos que dançavam no céu. Todos sabiam que o Sr. Lampard estava avançando em direção a um reino mais elevado, e todos eles juntaram as mãos e oraram por esse guardião mais fiel do reino. Dezenas de milhares de pessoas estavam orando por Lampard ao mesmo tempo. Na praça, Lampard, passar pelo desafio da natureza e se tornando uma elite da classe Lua, fazia parte do plano da Fey. Havia um objetivo que o rei queria alcançar com isso. Ele queria revelar levemente algumas das forças de Chambord para chocar as pessoas que estavam conspirando contra o reino. Isso pouparia muita dor de cabeça no futuro. Este foi um show destinado às pessoas que estavam espionando Chambord no escuro. Ele queria que eles soubessem que não eram páreo para Chambord. Os relâmpagos chamativos turvaram a visão dos espectadores, e esses raios caíram do céu como gotículas de água em uma forte tempestade. Parecia interminável. Felizmente, formações protetoras foram colocadas em volta da praça, e a maioria das forças dos raios foram bloqueadas quando se dispersaram na área. Caso contrário, os prédios da cidade seriam severamente danificados. No momento, todos os milhares de elites de Chambord estavam segurando suas respirações enquanto observavam nervosamente. De acordo com a passagem do tempo, o desafio de uma natureza regular deveria estar terminando agora. No entanto, o desafio da natureza de Lampard foi diferente. Os raios estavam caindo sem parar, e eles estavam ficando mais grossos e mais poderosos. Parecia que o momento mais crucial deste processo ainda não chegou. Rugidos semelhantes a leões soavam no mar de relâmpagos na praça, e a aura de Lampard estava ficando cada vez mais forte. Fei ficou no trono do caos, e observou. Sua visão aguçada atravessou as camadas de relâmpagos e viu Lampard em pé no centro. Aquele antigo guerreiro número 1 de Chambord estava de pé como uma lança inflexível, e ele estava calmamente direcionando a energia do raio para seu corpo. Enquanto seu corpo estava sendo temperado, sua aura e poder estavam lentamente se transformando. O momento mais crucial está aqui. Eu não esperava que o tio Lampard tivesse muito acúmulo. O desafio de sua natureza está muito mais intenso comparado aos outros. Fei gradualmente se acalmou. No entanto, mudanças repentinas ocorreram neste momento. Voxos! Um traço de energia de espada prateada voou em direção a Lampard enquanto ela se escondia entre os relâmpagos chamativos que estavam atingindo em sua direção. Hehehehe. Um pequeno reino afiliado como Chambord não precisa de outra elite da classe Lua. É melhor você morrer. Um riso rouco e agudo soou, e um agudo espírito assassino também apareceu. Enquanto um mestre estava passando pelo desafio da natureza, sua força e mente seriam 100% focadas em lutar contra os elementos naturais. Eles não podiam poupar energia para outros assuntos. Se eles fossem perturbados, a enorme quantidade de elementos naturais iria atacá-los e matá-los instantaneamente. O fato de alguém ter escolhido atacar furtivamente neste momento mostrava sua crueldade. Os cavaleiros do zodíaco mais poderosos da região ficaram ansiosos e imediatamente gritaram. A expressão de Fei também mudou. Quando sua mente mudou, ele e o trono do caos desapareceram. Na fração de segundo seguinte, ele apareceu na frente da energia da espada prateada e a agarrou, obliterando instantaneamente a energia da espada que poderia matar uma elite da lua nova como se fosse um traço de fumaça. Um suspiro surpreso soou. Parecia que essa pessoa estava chocada que o rei de Chambord poderia facilmente quebrar seu ataque. Voxos! 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 Quase ao mesmo tempo, 3 energias de espada de prata que eram mais poderosas apareceram em 3 locais diferentes e dispararam em direção a Lampard em 3 ângulos diferentes. Um misterioso inimigo era poderoso, e esta pessoa estava decidida a matar Lampard. O perigo estava aqui.
Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 596. Relatórios de inteligência que caíram no chão. A situação era muito perigosa. No entanto, como se ele já previsse isso, a expressão de Fei nem sequer mudou. O trono do caos brilhou continuamente, e todos os tipos de pós-imagens apareceram. Como se três Fei aparecessem ao mesmo tempo, três figuras se moveram e facilmente obliteravam as três energias da espada que estavam em três locais diferentes. Hehe, eu não esperava ver um mestre em um reino afiliado de nível 1. Ha ha ha. A voz que soou um momento atrás apareceu de repente em um lugar diferente. Como esse é o caso, eu vou pegar leve com você. Hehe, você não vai ter tanta sorte da próxima vez. A voz se moveu, e seu tom mudou várias vezes. Logo, essa voz morreu, o atacante estava indo embora. Neste momento, Fei ergueu as sobrancelhas e zombou: tenho que lhe dar um grande presente em troca de ser educado. Caso contrário, as pessoas dirão que não sou hospitaleiro. Antes de terminar, ele cerrou levemente a mão em um punho. Uma mão sagrada e prateada, com cerca de meio metro em cada dimensão, apareceu a 1 metro de distância de Fei. Esta mão feita de pura energia parecia muito detalhada, as pequenas rugas e vasos sanguíneos podiam até ser vistos. Quando Fei apertou sua mão, esta mão feita de energia também se apertou. Os 5 dedos lentamente enrolaram e formaram um punho, e os 5 dedos também deixaram uma série de pós-imagens no ar, fazendo o punho de energia parecer um lótus sagrado florescente. Tudo isso levou apenas uma fração de segundo. Então, as luzes se apagaram dos olhos de Fei enquanto ele olhava para um local à sua frente e esmurrava. A marca do punho de lótus tremeu levemente antes de desaparecer de onde estava. Bum! Ele correu em direção ao lugar que Fei estava olhando, e foi tão rápido que os olhos humanos não conseguiram capturá-lo. Ah! E... Puf! Um gemido abafado soou, e algumas gotas de sangue escorreram do céu misteriosamente. Então, como um espelho que foi quebrado e depois consertado, o espaço que foi atingido pela marca do punho de Fei se abriu antes de se restaurar no momento seguinte. Nesse processo, uma figura negra saiu daquela fenda. Essa pessoa olhou para Fei com uma expressão ressentida e chocada antes de desaparecer novamente. Fei olhou para o céu e não perseguiu. Esta pessoa é capaz de lidar com o punho do Imperador Invencível. Ele deve estar no level 1 ou level 2 do Reino da Lua Cheia de nível inferior. A qual força esta pessoa pertence? Porra, nós realmente temos um peixe grande. Enquanto Fei pensava sobre isso, ele olhou em volta com os olhos afiados. As várias auras poderosas que só as elites da classe Lua podiam sentir recuaram nesse instante. Depois de ver como Fei era poderoso, os mestres que se escondiam nos arredores todos saíram, eles não queriam causar um mal-entendido. Buna! 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 Agora, o golpe final do desafio da natureza estava prestes a chegar. Os muitos relâmpagos de prata no céu de repente se fundiram em um, como se algo os reunisse, e todos eles se transformaram em uma vaga energia relâmpago em forma humana. Com uma pressão devastadora, parou no céu por um segundo antes de cair na direção de Lampard, que estava no centro da praça. Este golpe parecia o deus do relâmpago, e era o último teste que a natureza tinha para este antigo guerreiro no ponto 1 Chambord. Todos os chambodianos prenderam as respirações neste momento, eles sentiram como se seus corações estivessem em suas gargantas. Ha 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 ha! Golpe final! Ótimo! Relâmpago negro, presas do leão. Golpe na velocidade relâmpago. Enquanto seus longos cabelos ruivos tremulavam no vento louco, Lampard riu bravamente como uma divindade.
Ele puxou a arma de combate nível 8 Relâmpago Negro, que foi esfaqueada no chão, e sua aura começou a crescer e aumentar o poder novamente rapidamente. Gradualmente, um enorme totem de leão com chamas douradas ao redor dele podia ser visto atrás dele. Lampard usou sua espada e lançou sua técnica final Punhos da Velocidade Relâmpago. LK, acredito que com a espada a habilidade Punhos da Velocidade Relâmpago acabe se transformado em golpe na Velocidade Relâmpago, mas na gringa não menciona nada em relação a isso. Roara! 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 Instantaneamente, os rugidos do leão dourado ressoaram no céu. Quando Lampard atacou o céu, toda a energia do raio ao redor dele girou e se transformou em uma presa de leão. Sem medo, Lampard esmagou sua espada no relâmpago em forma humana que estava descendo sobre ele. Voxos! O ruído penetrante do ar quase rasgou os tímpanos das pessoas na área. Ao mesmo tempo, aquele relâmpago em forma humana que representava o último teste da natureza para Lampard foi obliterado pela presa do leão de ouro. Depois disso, ainda havia uma tonelada de poder contida no golpe de Lampard. Depois de cortar o relâmpago em forma humana, voou para o céu e abriu um buraco gigantesco nas nuvens espessas. Um enorme buraco circular que tinha cerca de 20 quilômetros de diâmetro apareceu nas nuvens escuras, e o céu azul pôde ser visto novamente. Então, a luz dourada do sol brilhou através do buraco na nuvem e iluminou toda a cidade de Chambord. Olhando de longe, qualquer outro lugar estava escuro, exceto Chambord. Parecia que os deuses estavam abençoando esse reino. Lampard destruiu o desafio da natureza e entrou com sucesso no reino da classe Lua. De agora em diante, Chambord tinha outro mestre de nível estratégico. Altas saudações soavam de todos os lados da praça como lava em erupção de um vulcão, e ressoou no céu e quebrou o resto das nuvens escuras. Lampard estava no centro da praça em silêncio e sua aura subia. Lua nova level 1 de nível inferior. Lua nova level 2 de nível inferior. Lua nova level 5 de nível inferior. Lua nova level 5 de nível inferior. Lua nova level 3 de nível intermediário. Sob o olhar surpreso e satisfeito de Fei, a força de Lampard só diminuiu gradualmente e se estabilizou ao redor da Lua nova level 5 de nível intermediário. Rompeu diretamente para a Lua nova de nível intermediário. Isso é chocante. Parece que os segredos do tio Lampard estão além da minha estimativa. Fei pensou. Para os mestres comuns, se eles pudessem estabilizar sua força na Lua nova level 1 de nível inferior, era um sucesso. Os mestres que chegaram à Lua nova level 3 de nível inferior após o desafio da natureza seriam considerados gênios, e os que chegaram à Lua nova level 5 de nível inferior eram gênios entre os gênios. O fato de que Lampard chegou à Lua nova level 5 de nível intermediário foi além do estranho. Além disso, o último golpe de Lampard que destruiu o último teste no desafio da natureza e colocou um buraco gigantesco nas nuvens fez muitos espiões sentirem um calafrio. Eles sabiam que a Chambord não tinha apenas uma elite da classe Lua, este reino tem um verdadeiro mestre. Um mestre com potencial ilimitado. Depois que as nuvens escuras desapareceram, o céu azul claro parecia a mais bela safira. Quando o sol subiu mais alto no céu, o ar úmido ficou mais e mais quente. Elogios altos ainda ressoavam na área. Logo, todos os cidadãos em Chambord descobriram que o Sr. Lampard se tornou uma elite da classe Lua, e a cidade inteira caiu em um estado de excitação e felicidade. Todos sabiam que a força e o poder eram a chave para a segurança em um momento caótico. O que? Foi outra pessoa que se tornou uma elite da classe Lua. Barkov, que aguardava informações em frente ao hotel, relaxou depois de saber das novidades. Então, de repente, ele percebeu a implicação disso, e ele entrou em seu quarto e colocou vários documentos sobre a mesa. Depois de procurar, ele localizou rapidamente o relatório de inteligência sobre Lampard.
Frank Lampard, 37 anos de idade, guerreiro elementar da água e elementar do relâmpago, pico de força de 8 estrelas, quieto e reservado. História e origem, desconhecido. A palavra desconhecido deu calafrios em Barkov. Mesmo o quartel-general militar imperial não conseguiu descobrir a história deste homem. Ele está em Chambord há muitos anos, por isso deve ser fácil rastrear sua história. Por que isso é desconhecido? Será que o passado desse homem é extraordinário demais? Droga! Quais são os tipos de pessoas ao redor do rei de Chambord? Barkov estava ficando ansioso. Não, espere. Ele de repente percebeu algo que ele ignorou. Após dias de investigação, é acordado que o rei de Chambord é o mestre número 1 em Chambord. Isso significa que a força deste rei está mesmo além de Lampard. Isso significa que o rei de Chambord já está na classe Lua. Mas Barkov estremeceu ao continuar pensando, mas por que, no relatório de inteligência que o príncipe herdeiro Sua Alteza me deu? Por que 9 estrelas é a estimativa mais otimista? O príncipe herdeiro Sua Alteza não sabia. Impossível. Por que ele não me contou? O suor escorregou da testa de Barkov como gotas de chuva, e ele nem percebeu que o relatório da inteligência caiu de suas mãos. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 597. Tornando-se um eremita. Enquanto Barkov estava com medo, muitas pessoas também estavam reagindo a essa notícia. O que? A pessoa que avançou não é o rei de Chambord? Ha ha ha! Como eu pensei! É o Frank Lampard! Droga! Agora, Chambord tem 2 elites da classe Lua quando incluímos o próprio rei. Com este poder, Chambord poderia romper com o Zenith e estabelecer seu próprio império. Quem poderia impedir Chambord de fazer o que quer agora em Zenith? Rapidamente passe essa informação de volta para o líder da nossa família. Nós da família Beg precisamos esquecer nosso ressentimento em relação a Chambord e desistir de buscar vingança. Nós não devemos tentar lutar contra o rei de Chambord. 2 luas em um reino, Chambord está em ascensão. Ouvimos dizer que o rei de Chambord vai se casar em 13 dias. Passe esta informação para o nosso senhor. Podemos preparar presentes com antecedência. Se quisermos ficar do lado bom da Chambord, precisamos desistir de algo. Neste caso, precisamos mostrar nossa postura diante de todos. Se fizermos isso tarde, seria sem sentido. Ha ha ha! Ótimo! A poderosa Chambord é como um espinho venenoso e desajeitado para o Império Zenith. Hehe, como poderia a família real de Zenith deixar que outra pessoa assumisse uma grande região do seu território? Uma guerra civil está prestes a irromper em Zenith. Se apenas ajudarmos o rei de Chambord a desenvolver sua ambição, o Império Zenith cairá no caos. Então, nosso Império Spartax poderá ser revivido. Mande alguém de volta para Endoven imediatamente. Reporte ao general. Diga a ela que uma elite da classe Lua nasceu em Chambord. Diga a ela todos os detalhes e peça a ela que nos dê mais instruções. Os espiões e agentes de várias forças rapidamente fizeram seus cálculos e decidiram o que fazer depois de experimentar o choque. Uma sala secreta bem escondida em um porão na cidade de Chambord. Por que vocês não se moveram comigo? Ah! Por que você não? Vocês são todos egoístas e querem que eu me faça de tolo. Você não conhece as consequências de suas ações. Como você pode deixar Chambord obter uma nova elite da classe Lua? Se o mestre souber disso, como poderíamos resistir à sua ira? Havia uma marca profunda no ombro direito do homem, e parecia aterrorizante. Todo o seu ombro direito quase foi destruído, e aquela energia prateada ainda estava dançando naquele ferimento, impedindo de se curar.
Esta foi a misteriosa pessoa que tentou matar Lampard e foi ferida por Fei. Dizol. Você ignorou a ordem do mestre e tentou atacar sem autorização para receber o crédito. Você já alertou o rei de Chamboda, e será mais difícil executar nosso plano agora. Como você ainda tem a cara para nos culpar? Além disso, você já experimentou a força do rei de Chamboda em primeira mão. Mesmo que todos nós o ataquemos juntos, não poderíamos fazer nada contra ele. Em vez disso, nós o alertaríamos mais, nos feriríamos e arruinaríamos o plano do mestre. Você. Desculpas. Tudo desculpas. Hakanik, não importa o que você diga, não pode negar o fato de que você é um covarde que não se atreve a enfrentar o rei de Chambord. Isso é melhor do que ser um tolo idiota e imprudente como você. Você. Tudo bem, pare de discutir, vocês dois. Outra voz profunda e severa soou, Hakanik está certo. Este rei de Chambord é muito aterrorizante. Mesmo se nos unirmos como quatro, não podemos derrotá-lo. O aumento em sua força é monstruoso. Devemos nos mover em segredo e fazer o que o mestre planejou. Quando o mestre chegar aqui, tudo será resolvido. No entanto, Dizol, o que você fez hoje não é inútil. Pelo menos agora sabemos quão poderoso o rei de Chambord realmente é, bem como as forças relativas dos outros mestres em Chambord. Hehehe, com exceção do rei de Chambord e da pessoa que acabou de avançar hoje, ninguém mais poderia representar uma ameaça para nós. Lembre-se, temos que ter cuidado nos próximos dias. Se não houver assuntos urgentes, não saia. As pessoas abaixo de nós podem executar o resto dos planos. Lembre-se, não devemos atrair a atenção do rei de Chambord. Runas mágicas prateadas estavam gravadas nas paredes, e essa sala secreta escondia suas auras e emanações. Esses quatro misteriosos mestres continuaram sua discussão e conversaram sobre seus planos, e suas vozes se acalmaram lentamente. Cidade de Chambord, Praça da Paz Celestial. Mais e mais cidadãos de Chambord correram para fora de suas casas e correram em direção à praça, depois que os raios e as espessas nuvens negras desapareceram. Os arranjos mágicos defensivos ao redor da praça foram deixados de lado, e os oficiais de execução da lei encarregados, que estavam fechando este lugar, moveram-se para que os alegres e animados cidadãos pudessem entrar na praça. Neste continente que era governado pela lei da selva, o nascimento de uma elite da classe Lua era significativo para qualquer reino ou império, qualquer tipo de celebração não poderia ser exagerado o suficiente. Os gritos continuaram, e Lampard foi tratado como um herói lendário. Fei ficou no trono do caos, e baixou no gigantesco pilar de pedra no centro da praça. Quando ele olhou ao redor da multidão excitada, ele se sentiu muito orgulhoso. Depois de um tempo, ele acenou com a mão. Todos os aplausos cessaram, e dezenas de milhares de olhares aquecidos se concentraram nele. Todos esperavam que ele dissesse alguma coisa. Hoje é um dia que será gravado no livro de história da Chambord. Hoje temos um poderoso guardião. Hoje, temos forças para lutar contra os valentões. Hoje, tivemos os guerreiros mais poderosos da história de Chambord. A voz de Fei rapidamente se afogou nos aplausos e vivas parecidos com trovões. Depois de um tempo, quando a torcida finalmente diminuiu um pouco, Fei continuou: hoje, como rei de Chambord, tenho algo importante para anunciar a todos os cidadãos de Chambord. Ele tirou um cristal divino de seu espaço de armazenamento, e ele injetou um pouco de energia mágica nele. Traços de luzes coloridas foram emitidos do cristal, e projetou um gigantesco filme no céu. Era uma cena que muitos chambordianos conheciam, mostrava as numerosas montanhas e florestas atrás de Chambord. Contudo, a visão de tal cenário do céu era bastante nova para eles. Sob o controle da Fei, o vídeo mudou. Havia 5 montanhas altas e majestosas que perfuravam as nuvens, e parecia que elas estavam situadas nos 5 pontos de um pentagrama.
Havia pedras gigantescas, árvores antigas, névoas matutinas e nuvens brancas. Parecia um paraíso no céu. Havia numerosas montanhas conectadas à montanha de trás de Chamboda, e foi ouvido que muitas bestas demoníacas residiam lá. Além disso, os terrenos eram irregulares e não havia caminhos. Portanto, mesmo os chambodianos que viveram neste lugar por gerações raramente entrariam lá. Para os chambodianos, era uma terra explorada de mistério. Depois de ver isso, muitas pessoas ficaram curiosas. O rei quer conquistar esse aterrorizante e misterioso Jardim dos Fundos de Chambord. Eles pensaram. Eu nomeei estas 5 montanhas Espada do Céu. A partir de agora, serão as residências da família real de Chambord. Como rei, eu decidi mover o palácio do rei para as 5 montanhas Espada do Céu, e eu estarei tentando cultivar e progredir no caminho do poder. Fei parou por um segundo quando viu as expressões surpresas e tristes em os rostos de seu povo. Então, ele continuou: depois de um ano de desenvolvimento, os 6 departamentos estão ficando cada vez mais eficientes, e a lei das 12 tabelas é refinada. Tudo está bem sob controle, o Sr. Baz e o Sr. Brook são atenciosos e justos, e os funcionários dos 6 departamentos são eleitos pelo povo. Todos os deveres administrativos e militares são bem delegados e organizados, e eu, o rei, não preciso me envolver para que os cidadãos tenham uma vida maravilhosa. Neste ponto, muitas pessoas entenderam a situação. No continente Azeroth, não era incomum que reis e imperadores não estivessem envolvidos no gerenciamento de seus reinos e impérios. Afinal de contas, este mundo era governado pelo poder, e os nobres e membros da realeza tinham muito mais recursos e podiam obter grandes técnicas de energia guerreira e de energia mágica. Portanto, muitos governantes e pessoas da classe alta estavam focados no cultivo e viviam em reclusão, e todo o gerenciamento de suas terras era delegado a ministros leais e capazes. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. King, capítulo 598. A voz de Deus. Embora todos os cidadãos de Chambord soubessem a lógica por trás disso, muitos deles sentiam que sentiriam falta do rei Alexander. Entre eles, funcionários de alto nível como Pierce, Drogba, Oleg, Bass, Brook e Velho Arya, bem como estudantes da academia civil e militar, ficaram chocados e suas expressões mudaram. Eles não esperavam que o rei tomasse essa decisão aqui e agora. Atrás deles, os outros cidadãos também conversavam e murmuravam entre si. No entanto, como o rei tinha um prestígio absoluto e era bem respeitado, ninguém objetou sua decisão, embora fosse abrupta. Depois da surpresa inicial, as pessoas começaram a sentir que a decisão de Fei era lógica e razoável na situação atual. Depois de um ano planejando e executando, Fei transformou Chambord, um reino remoto de nível 6 fraco e pobre, em um reino afiliado de nível 1 que era próspero, organizado e poderoso. Sem exagero, Chambord era comparável aos impérios do nível 1 no continente em termos de habilidades de combate. Se o tamanho de seus territórios e população aumentasse, Chambord poderia facilmente romper com o Zenith e se tornar seu próprio império. Aos olhos de Fei, o reino de Chambord era como uma criança que aprendeu a andar sozinha sob sua supervisão. Embora fosse desconcertante e caísse às vezes, não era mais necessário apoiá-lo ao longo do caminho. Portanto, ele sentiu que esta era a oportunidade perfeita para ele deixar ir e se tornar um governante completamente de mãos livres. Viver em reclusão e se tornar um eremita não significava que ele estava cortando toda a conexão com Chambord. Pelo contrário, Fei ainda era o rei do reino, e suas palavras seriam tomadas como comandos. No entanto, como a Fei não era louco pelo controle e não gostava de tarefas administrativas e militares complicadas, ele queria aproveitar essa oportunidade para se libertar de todos os pequenos problemas para que pudesse se concentrar em cultivar e aumentar sua força.
Vivendo nas 5 montanhas Espada do Céu, monitorando a cidade de Chambord, observando o Império Zenith dominando uma região no continente de Azeroth. Era a vida que Fei queria viver. Ele podia observar as nuvens ao redor das montanhas pela manhã, dormir nas coxas das beldades quando estiver bêbado, e controlar a região quando estava acordado. Aquele era o seu maior sonho. Fei olhou ao redor e viu as expressões das pessoas na área. Ele estava bem tranquilo. Ele então deslocou o cristal divino em sua mão, e a imagem no céu se transformou das 5 montanhas Espada do Céu para 12 montanhas que estavam situadas ordenadamente entre as 5 montanhas Espada do Céu e cidade de Chambord. Elas eram um pouco mais pequenas em comparação com as 5 montanhas Espada do Céu, mas ainda perfuravam as nuvens. Embora essas 12 montanhas não fossem tão majestosas como as 5 montanhas Espada do Céu, elas eram impressionantes. No entanto, parecia que eles estavam conectados ao céu, e eles eram místicas e atraentes. Estas 12 montanhas de espadas serão as residências dos 12 cavaleiros de ouro mais poderosos. Eu colocarei 12 palácios dos cavaleiros de ouro nelas e elas estarão protegendo as 5 montanhas Espada do Céu como também a cidade de Chambord. Os 12 cavaleiros de ouro viverão e treinarão nestas 12 montanhas de espadas, e me ajudarão a monitorar o reino, proteger os cidadãos e desfrutar de honra suprema. Assim que Fei terminou de falar, ocorreu um fenômeno. O céu azul estava claro e todas as luzes das estrelas estavam cobertas pelo sol brilhante, era impossível vê-los. No entanto, neste momento em que Fei parou de falar, as estrelas brilharam no céu, e seu poder místico suprimiu a luz do sol. As estrelas brilhavam uma após a outra e formaram as 12 constelações do zodíaco: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Parecia que um deus estava sendo desenhado no céu. Ah! Isto! Estas imagens místicas das constelações apareceram no céu por causa das palavras de Sua Majestade. Estas 12 imagens das constelações são os totens dos 12 cavaleiros de ouro. O poder das estrelas. Tão chocante. Todo mundo ao redor da praça ficou surpreso com o que viu. As estrelas que criaram as 12 constelações do zodíaco apareceram no céu e formaram imagens místicas incríveis por causa do discurso do rei. O que eles estavam vendo era um milagre. Isso foi inegável. Até mesmo Fei ficou surpresa com o que estava acontecendo. Quando ele estava falando, ele não esperava que algo assim acontecesse. No segundo seguinte, Fei de repente percebeu que esse milagre provavelmente se devia a uma de suas 3 habilidades miraculosas da. Quando ele deu a pessoas como Lampard e Drogba seus conjuntos Santo Estelar, incidentes semelhantes aconteciam onde o traje Santo Estelar se comunicava com as estrelas no céu. Este processo milagroso ocorreu por 1 minuto. Depois disso, as estrelas diminuíram e o céu voltou ao normal. Fei parou de pensar e olhou para os cavaleiros do zodíaco, bem como para os oficiais de execução da lei. No final, seus olhos pousaram em Lampard. Eu sei que todos vocês querem se tornar elites da classe Lua, somente as elites da classe Lua estão qualificadas para se tornarem guardiões que podem residir nos 12 palácios dos Cavaleiros de Ouro. Portanto, se você quer se tornar o mais poderoso cavaleiro do zodíaco no reino, você precisa se esforçar mais e me mostrar o seu esforço. Hoje, o tio Lampard deu o primeiro passo à frente. A partir de agora, tio Lampard, você será o guardião da Montanha Dourada de Leão. Enquanto Fei falava, o efeito de Dar apareceu novamente. As estrelas esmaecidas no céu se iluminaram. Desta vez, apenas as estrelas que compunham a constelação de Leão brilhavam. As luzes das 96 estrelas viajaram pelo céu, aceleraram e pousaram em uma das 12 montanhas de espadas atrás da cidade de Chambord. Então, um feixe místico de luz apareceu nesta montanha e disparou de volta para o céu. Todo mundo ficou surpreso de novo. Ao mesmo tempo,
Lampard de repente sentiu um poder misterioso vindo daquela montanha. Ele sentiu como se estivesse ligado à montanha pelo sangue, e estava chamando. É minha grande honra, Sua Majestade. Lampard ajoelhou-se e jurou. Então, ele desapareceu da praça e correu em direção à montanha dourada de Leão como um relâmpago. A cidade inteira ficou chocada. Palácio do Rei. Depois de voltar da praça, Fei perambulou pelo palácio que estava prestes a se aposentar. A família real de Chambord estava morando aqui há gerações. O pai de Alexander, o velho Alexander e os reis anteriores, todos deixaram marcas neste palácio, como os retratos mágicos de todos os reis de Chambord na história. Embora não fossem preciosos, eram itens valiosos para a família real de Chambord. Embora Fei fosse de outro mundo, este corpo continha o sangue da realeza de Chambord. Além disso, Fei morou aqui por um tempo, e ele ficou um pouco emocionalmente ligado a alguns itens. Portanto, mesmo que o Castelo Celestial contivesse tudo o que ele precisaria, Fei decidiu levar os itens que eram significativos para a família real de Chambord com ele. Enquanto Fei andava por ali, ele colocou todos os itens que queria levar com ele em seu anel de armazenamento. Tomando emprestada a ideia de escritórios corporativos de sua vida anterior, este palácio, que era o maior da cidade de Chambord, se tornaria a sede dos 6 departamentos e escritórios de todos os ministros. A partir de agora, todas as centenas de autoridades estariam chegando a este lugar para trabalhar e administrar todas as coisas que estavam acontecendo no reino de Chambord. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 599. Relocação. Depois que Fei caminhou por todos os cantos do palácio do rei, ele pensou sobre isso e colocou todas as decorações e pequenos itens que Angela gostava em seu anel de armazenamento. Quando tudo isso foi feito, Fei não se apressou e saiu. Ele foi para o palácio lateral e começou a desenhar os vestidos de casamento que Angela e Helena iriam usar de acordo com sua memória. Talvez porque Fei fosse um viajante espacial, sentia que os modernos vestidos de casamento e os anéis de diamante eram partes essenciais de um casamento perfeito. Fei já pensava nisso há algum tempo e já tinha algumas ideias. Para Angela, que era doce e gentil, um longo vestido de casamento branco de princesa se encaixava perfeitamente nela. Para Helena, que era valente e fria, Fei queria projetar um vestido de casamento estilo Cheongsam rosa. Para Fei, que era bom em esboçar em sua vida anterior, não foi muito difícil concluir os projetos e criar as plantas. Depois de 3 horas, Fei finalmente terminou tudo e ficou feliz com os resultados. Então, Torres trouxe as 2 pilhas de projetos para o melhor alfaiate da cidade, a tia Mary. Esta tia Mary tinha uma história única de fundo. Ela era apenas uma alfaiate comum que morava em um bairro pobre. Mesmo que ela fosse talentosa nesse campo, ela não era capaz de fazer nada com isso. Depois que Fei veio a este mundo, ele surgiu com designs únicos e estranhos que este mundo nunca tinha visto antes, e Angela de alguma forma conheceu esta alfaiate e pediu a ela para cuidar e fazer as roupas que Fei inventou. Esta pequena oportunidade despertou o talento da tia Mary. Quando o rei tentou fazer com que todos em Chambord City se vestissem adequadamente, a tia Mary, que foi a primeira alfaiate que criou essas roupas, ganhou muito dinheiro. Então, ela começou a ter aprendizes e abriu sua própria grande loja. Agora, ela era reconhecida como uma das melhores alfaiates da cidade de Chambord, e muitas pessoas ficaram orgulhosas por poderem usar roupas feitas pela tia Mary. Desde que o rei estava prestes a se casar, a loja de Auntie Mary tornou-se naturalmente a produtora das roupas de casamento com design exclusivo. Depois de desenhar os vestidos de casamento, Fei passou mais 3 horas desenhando 3 anéis que se assemelhavam ao tradicional dragão chinês e a fênix e tinham pedras mágicas perfeitas incrustadas neles. Embora possa parecer uma perda de tempo para outras pessoas, isso foi significativo para Fei.
Então, Fei foi para a cidade dos heróis e usou o portal no 66º andar para chegar naquele espaço misterioso. Ele deu as plantas para a ferreira Charcy e pediu-lhe para criá-las. Quando Fei chegou àquele espaço misterioso, a tempestade de chuva louca e as chamas terrestres já haviam desaparecido, e tudo voltou ao normal. Os ferreiros reconstruíram as tendas e fornos temporários e voltaram a forjar os itens necessários para o projeto de renovação. Embora eles estivessem trabalhando aqui há cerca de um ano, os restos de demônios que compunham a montanha de ossos brancos não diminuíram em número. Por outro lado, mais da metade dos pilares de pedra que continham uma essência de pedra negra foram usados. Os ferreiros já estavam tentando encontrar outro material substituto. Como Fei já havia completado a missão que lhe pedia para encontrar o martelo mágico no modo pesadelo, Chambord agora tinha 2 martelos que poderiam forjar os restos de demônios. O martelo que Fei recuperou do modo pesadelo era muito mais poderoso, e Charcy era proficiente o suficiente para lidar com o segundo martelo. Portanto, o primeiro martelo estava agora nas mãos do melhor ferreiro de Chambord, Samuel. Uau! Tão lindo! Quais animais são estes? Eles parecem tão legais! O design dos anéis de Fei instantaneamente atraiu Charcy. Depois que ele conversou com Charcy um pouco e se certificou de que ela sabia o que ele queria, Fei deixou este lugar. Antes de sair, ele se virou para olhar a montanha de ossos brancos mais uma vez. Pensou no altar e no portal que levava ao último lugar ancestral dos anões, e se perguntou se deveria encontrar uma oportunidade para fechar o portal. Caso contrário, seria problemático se alguém encontrasse aquele portal e fosse teleportado para o lugar secreto dos anões. No entanto, no segundo pensamento, os restos de demônios eram muito duros, e as pessoas comuns não poderiam quebrá-las e criar um caminho para o altar e o portal. Ele não estava com pressa para fechar o portal agora, então ele decidiu fazer outra hora. Quando ele voltou para o palácio do rei, Torres já havia retornado de sua pequena missão. De acordo com o pedido de Fei, pessoas como as 12 empregadas domésticas, os poucos chefes, a equipe de limpeza, Pierce, Drogba, Robin, Sek, Inzaghi, outros 4 órfãos salvos por Fei e alguns outros mestres de Chambord foram convocados ao palácio do rei. Fei não ofereceu muita explicação. Quando seu par de asas de energia de espada prateada apareceu em suas costas, uma vasta quantidade de energia se dispersou na área e formou uma gigantesca esfera de energia prateada. Ele envolveu todos e correu para o céu. Os 3 pequenos dragões, Tug, Chique e Oliga, seguiram Fei do céu de perto. Black, que estava no chão, uivou e se transformou em um raio negro, correndo em direção à parte de trás da cidade de Chambord. As colinas íngremes e os rios-lagos não puderam bloquear esta gigante fera negra mutante, e foi capaz de alcançar Fei e o grupo. A distância de cerca de 10 quilômetros foi instantaneamente percorrida. Quando o grupo passou pela esfera de energia invisível e apareceu logo acima do castelo do céu, todos, exceto Fei, ficaram atordoados. Estou sonhando. Estou alucinando. Quando surgiu uma cidade tão gigantesca nas montanhas dos fundos? Isso deve ser uma matriz de ilusão. Uma matriz mágica está em trabalho. Pierce, me belisque. A boca de Drogba se abriu e ele não podia acreditar no que estava vendo. Pierce ficou chocado, então ele imediatamente beliscou a coxa de Drogba com força. Ai! Oh meu Deus, isso dói! Eu não deveria estar sonhando. Ei mano, por que você é tão cruel com o seu beliscão? Drogba enalou enquanto olhava para Pierce. Pierce deu de ombros e respondeu, você me pediu para fazer isso. Elementos naturais. Existem abundantes elementos naturais. Há pelo menos 10 vezes os elementos, e cultivar a energia guerreira ou a energia mágica aqui será mais eficiente. Estou confiante de que vou quebrar o limiar do pico das 9 estrelas e me tornar uma elite da classe Lua em menos de um ano. Torres olhou para a cidade lendária e instantaneamente pensou em melhorar sua força.
Depois de ouvir o rei anunciar os 12 palácios dos Cavaleiros de Ouro na praça, a ambição desse rapaz loiro se acendeu. Depois do choque inicial, pessoas como Robin e Inzaghi perceberam o benefício do treinamento neste lugar. Embora as empregadas domésticas e os chefes não tivessem nenhuma energia de guerreiro ou energia mágica, eles ainda estavam surpresos com o que viram. Eles sentiram que não estavam mais no mundo mortal, eles sentiram que estavam no céu e estavam prestes a viver ao lado de deuses. Shiro! Shiro! Shirp! Os 3 jovens dragões que seguiram Fei até este lugar soltaram uma série de gritos alegres. Eles voaram em torno do castelo do céu rapidamente, expressando sua excitação. Ficou claro que eles estavam satisfeitos com a nova casa. Eu acidentalmente descobri essas estruturas antigas há alguns dias. Há uma camada de esfera de energia mística protegendo este lugar, e é difícil de localizar. Este castelo é bem protegido, bem conservado e tem abundantes elementos naturais. É uma cidade perfeita, e será a casa da família real de Chamboda a partir de agora. Vocês podem se cultivar neste lugar e tentar alcançar a classe Lua. Uma vez que você fizer isso, você terá um dos 12 palácios dos Cavaleiros de Ouro nas Montanhas de Espadas. Fei apresentou todos ao Castelo do Céu brevemente enquanto eles estavam no ar. Embora tenha sido um pouco forçado e um pouco irracional, ninguém questionaria e duvidaria das palavras do rei. Depois de pensar sobre o fato de que eles poderiam cultivar nesta cidade mágica, todos os mestres estavam animados. Como viam a esperança de chegar à classe Lua em pouco tempo, todos queriam encontrar um lugar e começar a treinar. Back! Back! Neste momento, os altos uivos de Black soaram de longe, e até as nuvens no céu foram destruídas. Pelo barulho, parecia que esta fera estava se aproximando do castelo do céu rapidamente. Oh, eu esqueci que Black não pode voar e não podia subir essas montanhas. Enquanto Fei estava prestes a pousar e deixar as pessoas na esfera de energia chegarem ao chão antes de pegar Black do fundo das montanhas, uma aura mística apareceu no pé das montanhas. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 600. O esforço de um cão. O que está acontecendo? Essa aura. Não é Black. Poderia. O rosto de Fei mudou de cor. Ouviu-se que todos os tipos de bestas misteriosas de demônios residiam nas montanhas de trás de Chamboda, incluindo feras demoníacas de alto nível e até mesmo supremas de nível rei. Essas criaturas tinham um forte senso de territórios e atacavam qualquer coisa que penetrasse em suas zonas sem piedade. Poderia ser que Black foi atacado por uma poderosa besta demoníaca a caminho daqui. Quando Fei estava prestes a se mexer, a aura especial no pé das montanhas mudou novamente. A força da aura aumentou rápida e continuamente. A velocidade da elevação era semelhante à dos cultivadores depois que eles atravessaram um limite, foi rápido como um foguete. Para Fei, essa aura estava ficando cada vez mais familiar. Gradualmente, uma expressão surpresa e confusa apareceu no rosto do rei. Black conseguiu um avanço e sofreu outra mutação. Havia um número ilimitado de montanhas atrás de Chamboda, e elas eram de vários tamanhos e declives. Como um traço de relâmpago negro, Black estava correndo entre elas. Suas 4 pernas fortes eram tão duras quanto o ferro. Ao exercer forças através delas, as rochas duras sob suas patas foram esmagadas e seu corpo foi lançado para o ar como se a gravidade fosse cancelada. Toda vez que ele pulava no ar, ele se movia por mais de 100 metros, e a maior parte das colinas íngremes, vales profundos, rochas gigantes e árvores antigas eram esquivadas por ele. Black não gostava de correr em volta disso livremente por um longo tempo, parecia que era uma rajada de vento forte soprando através dos bosques e das montanhas. O começo da vaga lembrança de Black começou nessas montanhas desertas.
Ele perdeu seus pais logo depois de nascer, e não tinha habilidades para sobreviver por conta própria. Estava frio e com fome o tempo todo. Quando estava prestes a morrer, Ângela, a futura rainha de Xamboda, subiu as montanhas e tentou encontrar ervas para o rei Alexander, e eles se encontraram. Foi essa linda e amável garota que salvou Black. Mesmo que Black não fosse fofo e não fosse uma raça rara, essa garota pura ainda o salvou e o trouxe de volta para o palácio do rei de Xamboda. A partir daquele momento, não precisou mais se preocupar em ser alimentado. Durante esse período de tempo, Black não foi diferente de outros cães comuns, vivia uma vida simples, muda e feliz. Até que um dia, seu mestre masculino, Alexander, de repente se tornou outra pessoa. Ele o alimentou com uma misteriosa poção verde e ele ficou inconsciente. Depois de um tempo de dor aterrorizante e meio mês de sono, ele renasceu. Daquele momento em diante, Black começou a ter inteligência, um nível de inteligência que não era inferior aos humanos. Embora não fosse capaz de falar, estava ficando mais e mais inteligente a cada dia. Começou a entender a linguagem humana e compreendeu muitas coisas de que não era capaz antes. Com o passar do tempo, sua força ficou mais e mais forte devido à mutação, e começou a gostar de seu mestre tanto quanto gostava de seu mestra. Carregava seu mestre para a batalha e atacava dezenas de milhares de inimigos. Depois de ser afetada pela aura dominadora de seu mestre, começou a aproveitar sua vida onde era potencialmente capaz de quebrar montanhas e assustar os deuses com seus rugidos sojinhos. Então, depois de receber 3 dragões como capangas, o maior desejo de Black era obter um par de asas que permitisse voar livremente no céu, assim como os dragões. O cachorro queria um par de asas. Era além do impossível. No entanto, Black não desistiu, parecia que poderia fazer isso. Sob o cuidado de seu mestre um pouco criativo, até o próprio Black não sabia como iria evoluir. As protuberâncias em suas costas estavam ficando mais quentes a cada dia, e parecia que um par de ossos estava crescendo em sua espinha. Ele foi capaz de sentir claramente o que estava acontecendo dentro de seu corpo. Neste momento, Black olhou para o céu. Viu Tug, Chic, o Oligo e seu mestre, que era como um deus em sua mente, voando livremente no céu. Black exerceu força através de suas 4 pernas e criou enormes rachaduras no chão, e começou a saltar para frente loucamente. O ambiente passava por ele rapidamente como fantasmas, e toda vez que saltava no ar e estendia suas pernas, experimentava um breve momento de excitação quando parecia que estava voando. Traços de energia quente se precipitavam ao redor de seu corpo sem parar. Enquanto olhava para as figuras no céu, Black nunca quis voar tanto. Finalmente, um enorme vale que tinha mais de 400 metros de largura apareceu diante dele. Era uma distância que Black não podia pular. Embora esse fosse o caso, Black não hesitou nem um pouco. Em vez de desacelerar, acelerou ainda mais. Enquanto rugia, exercendo força através de suas pernas e quebrando as rochas sob suas patas, seu corpo disparou para o céu como uma águia. O vento soprava pelo seu corpo. Seu ímpeto ascendente e a gravidade eram 2 forças em direções diferentes e lutavam entre si. No final, a gravidade levou a melhor e Black começou a cair no vale. Se seu corpo se espatifasse no vale profundo, seus ossos seriam quebrados em pedaços e morreria instantaneamente. Neste momento, ele não estava ansioso por algum motivo. Em vez disso, sentiu uma onda de raiva que era difícil de reprimir. Abriu a boca e uivou com tudo o que conseguiu. Bac! Bac! Coara! 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 O latido de um cachorro se transformou no rugido de uma fera desconhecida. Foi a primeira vez que Black soltou esse tipo de som que continha uma tonelada de pressão, e um cheiro espesso de enxofre apareceu em torno dele. Quando abriu a boca novamente, chamas laranja foram cuspidas. Naquele momento,
As rajadas de energia quente atravessaram seu corpo como eletricidade e varreram todos os ossos de seu corpo. Como um vulcão que finalmente entrou em erupção após muitos anos de acumulação, a energia correu em direção às duas protuberâncias em suas costas que estavam lá há cerca de meio ano. Black sentiu uma dor intensa como se seu coração tivesse sido perfurado, e parecia que algo finalmente rompeu o casulo. Então, Black completamente se libertou da gravidade que estava puxando para baixo por toda a sua vida, e voou para o céu. Um enorme par de asas se estendia das protuberâncias nas costas. Este par de asas era preto, brilhante e cheio de escamas. Os ossos das asas eram distintos e suas pontas eram afiadas como espadas negras que haviam sido forjadas centenas de vezes. A envergadura tinha mais de 30 metros. Além disso, as asas tinham um brilho de metal nelas, elas pareciam fileiras e camadas de espadas negras empilhadas juntas. Havia estrias de caminhos mágicos e natas sobre elas, quando Black tremulava suas asas, lâminas de energia ciano-elementares do vento apareciam sob as asas, criando uma enorme quantidade de força de impulso e levantando seu corpo que parecia uma montanha no ar. Quando Black virou a cabeça e cuspiu uma chama laranja em um enorme pedaço de rocha, essa pedra se transformou em lava e fluiu para o rio no vale. Voxos! Então, balançou as asas e seu corpo se lançou no céu. Liberdade! Voar! Assim que Fê pousou com todos, ele olhou para cima e viu um enorme animal místico negro voando em sua direção. É Black! Parece que finalmente rompeu a limitação de sua genética. Tem um par de asas e pode cuspir fogo, parece um dragão. Haha, passou de um cachorro comum para isso. Isso poderia ser considerado como uma carpa pulando sobre o portão do dragão. Depois de dar esse passo, seu futuro agora é verdadeiramente limitado. Fei podia dizer claramente que a força de Black era agora equivalente a um pico de guerreiro de 9 estrelas. Ele estava confiante de que essa fera romperia novamente e entraria na classe Lua muito em breve. Ela se tornaria uma suprema besta demoníaca de nível rei em pouco tempo. Hehe, meu cachorro parece um dragão, mas meus 3 pequenos dragões esticam suas línguas e se contorcem como cães. Porra, eu devo ser um fracasso de um mestre. Fei pensou consigo mesmo enquanto ouvia os uivos dos 3 dragões, assim como Black, enquanto voavam livremente no céu. Uma vez que esses 4 animais amadurecessem, a quantidade de choque que eles poderiam trazer para os inimigos seria mais do que dezenas de milhares de soldados de elite. Eles se tornariam as divinas bestas guardiãs do reino, e todos os inimigos de Shambod sentiriam o gosto de suas presas. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.